Convidamos os irmãos da igreja a iniciarmos este ano lendo a Bíblia. Inclusive entregamos aos irmãos, ou deixamos para que os irmãos pudessem tirar ali à entrada um manual, um guia para a leitura diária da Bíblia com os capítulos que deveriam ser lidos a cada dia. E começa com Gênesis capítulo 1. É uma leitura relativamente tranquila, com 2 ou 3 capítulos por dia. O irmão consegue ler a Bíblia inteira em um ano. Mas vamos ser honestos. O irmão começa a ler Gênesis 1, 2, 3, e depois o irmão chega a Gênesis 5. E diz assim, Gênesis 5. Se o irmão quiser ver na sua Bíblia, não é difícil. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os anos que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E quando chega aqui o irmão para. E começa a olhar para o resto do capítulo e vê que é tudo assim. Então faz o quê? Vira a página e vai para o capítulo 6, porque é um bocadinho mais fácil. Os irmãos me perdoem se no seu caso o irmão é tão rigoroso que lê todas as genealogias da Bíblia sem falta. Mas eu creio que se nós formos 100% sinceros, temos que reconhecer que as genealogias são longas, enfadonhas, e que normalmente elas parecem não acrescentar nada à leitura. É muito provável que se nós fôssemos editar o texto bíblico, nós tirássemos as genealogias, porque elas para nós não estão a acrescentar. Talvez não compreendamos 100% quais são as razões culturais que permitiram que isto fosse assim, mas a verdade é que para nós é uma leitura cansativa, não nos acrescenta, e por isso nós achamos que podemos avançar e ler coisas que são mais importantes. Mas, irmãos, nós devemos entender que o texto que temos em mãos, nós o compreendemos como revelação de Deus para nós. E nós queremos que o Senhor deixou aquilo que está escrito neste texto que temos em nossas mãos, por sua expressa vontade. E como tal, que havia e há um propósito do Senhor no texto que está em nossas mãos. Se o Senhor permitiu que estas genealogias aí ficassem, não é só porque elas eram importantes para o povo de Israel, mas porque de alguma maneira elas podem nos ajudar, algum auxílio elas podem ter. Então, será interessante nós olharmos para genealogias como esta do capítulo 5, ou aquela que aparece no capítulo 11, a partir do versículo 10, e que é muito parecida, e que é a genealogia de Sem, filho de Noé. Podíamos dizer que era a genealogia de Noé, e portanto depois temos a de Adão, também temos a de Noé. Para nós entendermos a ligação entre os patriarcas e percebermos a maneira como a história da queda e a promessa da salvação de Deus se propagou e se manteve, nós temos que dar uma olhada nestas genealogias e olhá-las talvez de uma maneira que não tínhamos feito até aqui. Por vezes, quando nós pensamos no tempo que viviam os personagens bíblicos, por exemplo, diz o texto aqui que Adão viveu 930 anos, não é? E depois nós lemos a seguir que Sete viveu 912 anos. O texto bíblico é muito claro quando nos diz que o Senhor permitiu uma longevidade ao homem antes do dilúvio. E após o dilúvio, a ideia do Senhor foi diferente. Após o dilúvio, Deus mudou a estratégia e Deus limitou o tempo de vida do homem a 120 anos e não encontramos mais do que isto. Aliás, 120 anos é difícil alguém viver este tempo. Mas esta é a ideia que nos aparece claramente no texto, até porque antes do dilúvio, o mundo existia, o planeta existia, em condições naturais diferentes das de hoje. Nós lemos
que a forma como o orvalho caía sobre a terra e produzia o alimento era diferente daquilo que nós temos hoje. Esta diferença em termos de estações do ano, a chuva abundante como nós temos, era algo desconhecido antes do dilúvio. O dilúvio fez com que houvesse uma alteração da colocação do planeta, e esta mudança foi significativa para o tempo de vida do homem. Mas quando nós olhamos para este tempo de vida destes personagens, nós às vezes ficamos com a ideia de que entre Adão e Noé, por exemplo, passam-se muitos séculos. E, portanto, são tantos e tantos e tantos anos que as histórias iniciais provavelmente tinham-se perdido. Mas será que foi isso que aconteceu? Vamos lá olhar para o texto bíblico. Peço ao irmão que mantenha a sua Bíblia aberta. E aí no capítulo 4 de Gênesis vamos começar a perceber algumas coisas. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos a respeito do jardim onde Deus colocou o homem e da queda, do pecado original, do primeiro. Quando o homem manifestou a sua rebeldia e desobedeceu a Deus. Foi exatamente neste momento e neste ato, neste dia, nesta ocasião, que Deus dá ao homem a promessa da salvação. Está lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, que nós conhecemos, ou talvez o irmão até saiba de cor. O Senhor diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor promete que da semente da mulher virá alguém, portanto, o Salvador é uma pessoa que viria a partir de uma mulher, da mulher, e aqui temos apenas Eva, no princípio, e que este indivíduo seria o Salvador, porque ele iria esmagar a cabeça do inimigo, que era a serpente. Agora, capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Esta é a primeira narrativa sobre o nascimento de uma criança. Adão e Eva não foram formados desta maneira. O texto bíblico nos diz que Deus fez o homem do pó da terra e que fez a mulher a partir da costela de Adão. Portanto, aqui nós temos a primeira criança que nasce de forma natural. O homem e a mulher dão origem ao primeiro ser humano que nasce no planeta. E qual é o nome que se dá à primeira criança que nasce? Caim. E Caim significa lança. O nome que é dado à primeira criança que nasce sobre a terra é lança. Lança no sentido de instrumento de guerra. E eu pergunto aos irmãos: será que a primeira criança que nasceu no planeta não merecia um nome mais festivo? Será que o primeiro bebê que nasce não merecia alguma coisa mais alegre? Será que não seria significativo que a primeira vez que aparece um bebê, que era uma coisa que eles nem sequer sabiam muito bem o que era, não é? Foi a primeira vez. Não era motivo de, sei lá, chamavam de surpresa, ou de alegria, ou de contentamento, ou alguma coisa. Caim, lança. Mas vamos lá voltar atrás, irmãos. O Senhor prometeu, e Eva ouviu a promessa, de que haveria de vir uma semente, haveria de haver um descendente, haveria de nascer alguém, e este que era a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Será que isto não tem a ver com o nome que ela escolhe? Ela escolhe um nome marcial, um nome de guerra, porque ela possivelmente acreditou que esta criança que nasceu era a promessa. Deus disse que ia vir da minha semente, alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Nasceu. Quem é? Lança. Porque vejam, irmãos, o que vem a seguir. Diz o texto que ela teve mais o seu irmão e lhe chamou Abel. E Abel significa vapor. A ideia do nome Abel é a ideia de uma coisa supérflua, daquela neblina matinal que desaparece rapidamente. Em algumas traduções possíveis, o nome Abel poderia até representar nada. E aqui, mais uma vez, fica o choque. Porque
depois de ter tido um filho, tem um segundo filho. Caramba, quando nasce um bebê é motivo de satisfação. Por que chamar a este bebê um nome tão superficial, tão supérfluo? Será que era uma profecia de que Abel não ia viver muito tempo? Talvez, mas como é que Eva podia saber? Ou será que, tendo tido já um, e tendo havido uma promessa de que havia uma semente que ia esmagar a cabeça da serpente, quando nasce outro, Eva pensa assim, mas outro para quê? Já tenho um para fazer o serviço, não faz muito sentido, quer dizer, não havia aqui necessidade. É claro, irmãos, que estamos aqui a colocar possibilidades, mas de qualquer maneira são possibilidades fortes, tendo em conta o significado destes nomes. É natural que esta história da queda, do pecado, esta história da forma como o homem tinha sido feito por Deus para uma comunhão íntima, esta história de uma primeira ligação tão profunda, em que o homem e a mulher andavam sem pecado, em perfeita comunhão, como nunca mais nenhum ser humano pôde experimentar de forma plena, porque sem pecado, inocentes, o homem pode ser resgatado e voltar à comunhão com o Senhor, mas nunca será 100% inocente, sem a presença do pecado, como foi naquele momento. Então, será que esta história não era digna de ser contada? Provavelmente Adão contaria esta história, Eva contaria esta história, contaria sobre a primeira luta contra o mal, sobre a forma como o inimigo se introduz no meio do casal, como ele consegue levá-los à desobediência, como isto veio a fazer com que eles perdessem o paraíso, fossem expulsos daquele local onde andavam com Deus. E esta história, este relato precisa ser passado à frente. Mas se Adão viveu tão distante dos outros personagens, porque ele viveu 900 e tal anos, então nós podemos chegar à conclusão como é que esta história podia ser passada de uns para outros. E é aqui, irmãos, que é interessante nós olharmos para as genealogias e fazemos um exercício de matemática. Pensem comigo, se hoje em dia nós que vivemos uma vida muito mais limitada em termos de anos, há situações em que nós conhecemos pessoas que chegam a ver os seus bisnetos, não é? Pessoas que veem bisnetos. Os meus filhos conheceram a bisavó, a ponto de conversarem com ela. A sua bisavó contou-lhes histórias, não é? Tinha capacidade para isto e eles tinham capacidade de entendê-las. Hoje, que nós vivemos muito menos tempo, somos capazes de ver bisnetos. Quantas gerações um indivíduo que vivia 930 anos podia ver? Então vamos lá. Deixa apresentar aos irmãos isto em forma de tabela, porque talvez possa ajudar um bocadinho. E olhem para esta primeira tabela. Lá em cima os irmãos têm o tempo de vida de Adão, certo? São cerca de 930 anos, é o que nos diz o texto bíblico. E a seguir os irmãos têm uma lista de todos os descendentes de Adão. Segundo o texto nos diz, Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. E se nós pegarmos então a idade de que a Sete tem o filho dele, e por aí à frente, nós vamos calculando, isto é, a irmã Maria da Glória está a olhar para mim e diz, isto é para mim, contas é comigo, vamos fazer aqui um Excel. É mais ou menos, irmãos, mas é mesmo isto. Nós vamos fazendo as contas de quantos anos Adão tinha quando nasceram estes descendentes. Então vejam lá. Adão tinha 235 anos quando nasceu Enos, ele tinha 325 quando nasceu Quenos, tinha 395 quando nasceu Malaliel, 470 quando nasceu Jared, 642 quando nasceu Enoque, 707 quando nasceu Matusalém, 894 anos quando nasceu Lameque, pai de Noé. Adão estava vivo quando nasceu Lameque, pai de Noé. Eu não sei se os irmãos já tinham feito este exercício e percebido que eles não estão tão longe assim. Ou seja, partindo do princípio que estes personagens tinham esta história para contar, e era uma história importantíssima, que eles tinham que passar para a frente, Lameque, pai de Noé, pode ter transmitido ao seu filho a história da criação e a maneira como o homem caiu em pecado e a promessa de Deus que ele ouviu de Adão diretamente. Os irmãos estão a ver que entre Adão e Noé nós podemos ter apenas aqui um personagem no meio a contar a história. A história pode ter sido contada diretamente até Lameque.
Só Noé, quando nasce, já tinham-se passado alguns anos, porque Adão viu 8 gerações seguidas. Ele não chegou a contar esta história a Noé, mas Noé a ouviu de alguém, o seu pai ou o seu avô, que a tinham ouvido diretamente de Adão. E quando nós fazemos estas contas, isto nos ajuda a ter uma percepção um bocadinho diferente. Afinal, eles não estão tão distantes, estão bastante mais próximos. E se nós continuarmos a olhar para as genealogias e fazer contas, vamos continuar percebendo que isto é assim. O dilúvio muda muitas coisas no que diz respeito ao tamanho da vida humana, mas também muda em relação à idade em que as pessoas geravam filhos. Já não esperavam 100 e tal anos para ter filhos, mas geravam filhos numa idade mais próxima da nossa, com 20 e poucos, 30 e poucos anos. É o que nós encontramos lá na genealogia que está no capítulo 11, e os irmãos têm a genealogia de Sem. Sabemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, mas Sem é aquele que vai dar origem aos semitas, de onde vem o povo de Israel. É por isso que a genealogia de Sem é desenvolvida. E se os irmãos olharem aí, vão ver que as idades com que os pais passam a ter filhos é muito diferente. Antes eram 100 e tal anos, não é? E agora nós temos Arfaxad, capítulo 11, verso 12. Arfaxad tem um filho com 35 anos, depois Salá tem um filho com 30 anos, depois Éber tem um filho com 34, e portanto as idades mudam. Mas vamos ver o segundo quadro. O segundo quadro tem a história da contagem dos anos de Noé. O texto bíblico nos diz que Noé viveu 950 anos. O dilúvio acontece quando Noé está com 600 anos. E ele tinha já os seus 3 filhos. A data exata do nascimento de Sem não sabemos, mas terá sido mais ou menos quando Noé tinha 503 anos. Ele vai ter o seu primeiro filho 3 anos após o dilúvio, é o que diz o texto bíblico. O que significa que quando Arfaxad, filho de Sem, nasceu, Noé tinha 603 anos. Depois a geração seguinte, Salá, Noé tinha 638. A geração seguinte, Éber, ele tinha 668. Ou seja, nós vamos continuando por aí abaixo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: quando Abraão nasceu, Noé tinha 893 anos, ele ainda estava vivo. Pela contagem do tempo de vida e pela diminuição do tempo em que os pais davam origem aos filhos, que passou a ser à volta dos 30 anos, nós temos que, quando Abraão nasce, Noé ainda está vivo. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, por mandado de Deus, Noé tinha morrido há cerca de 20 anos. E mais uma vez, esta contagem que parece tão cansativa, se for olhada de outra perspectiva, pode nos abrir uma percepção diferente. Os irmãos já imaginaram Abraão? Nós não temos isto no relato bíblico, mas se estavam vivos existe a possibilidade. Ouvir a história do dilúvio diretamente de quem a assistiu, seja Noé ou Sem, Noé pai, Sem filho, ambos antecedentes de Abraão, estavam vivos quando Abraão nasceu. E ele pode ter ouvido a história do dilúvio diretamente de quem teve a experiência. Para completar, os irmãos vejam o último quadro. Este último quadro nos fala sobre as gerações de Sem. Eu não quero cansar os irmãos com estes quadros, o meu objetivo era ser elucidativo. Espero que os irmãos tenham percebido o que é que nós queríamos com isto. Sem viveu 600 anos, ele é os últimos 3 personagens que vivem um período tão longo de vida, não é? E ele ainda vê todas estas gerações seguidas, o que significa que Sem estava vivo, perfeitamente ainda em atividade, quando Abraão nasceu. E ele pode ter-lhe passado a história do dilúvio de forma tranquila. Quando Abraão vai-se embora para a terra de Canaã, Sem está vivo. Quando Isaac nasce na terra de Canaã, Sem está vivo. Quando o mordomo vai buscar uma esposa para Isaac, lá na terra onde estavam os antecedentes, ele não tem, na história, ele não tem uma ligação direta com Sem, mas Sem estava vivo. Sem estava vivo até quando nasceu Jacó. E mais uma vez, isto dá-nos uma perspectiva um bocadinho diferente.
Porquê é que nós quisemos trazer este exercício matemático aos irmãos? Não é para começarmos o ano a cansar a nossa cabeça, não. Eu queria que nós pudéssemos perceber que, afinal, a história da redenção está mais próxima dos personagens do que nós podíamos imaginar. Noé terá ouvido a história a respeito da criação, da queda no pecado, da maneira como era necessário regressar ao Senhor. Ele deve ter ouvido esta história diretamente de alguém que a ouviu de Adão. Há apenas um intermediário até chegarmos a Noé. Noé, por sua vez, terá passado esta história, ele ou o seu filho, numa linhagem completa até Abraão. Quando nós olhamos para isto desta maneira, Abraão ter ouvido a voz de Deus, ter percebido o seu chamado, ter se dedicado com uma fé tão extraordinária como nós encontramos no texto bíblico, talvez já não pareça tão difícil. Lembrem-se, irmãos, que a promessa que Deus dá a Abraão é que a partir dele serão abençoadas todas as famílias da terra. E a promessa é dada especificamente de um filho. Tu vais ter um filho. E os irmãos percebem como poucas gerações, não é? Nós temos aqui algumas interligações e Abraão está a lembrar-se da história que ele ouviu e que dizia respeito à promessa lá no jardim. Vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Estas histórias estavam interligadas na mente, porque a promessa do Messias estava ali, presente, desde o início. Abraão responde em fé, e sem dúvida nenhuma nós não queremos diminuir de maneira nenhuma a confiança de Abraão, mas queremos perceber que há uma ligação entre estes patriarcas muito mais próxima em termos da contagem da história do que nós talvez tivéssemos percebido à partida. Afinal, há razões para que o Senhor permitisse que as genealogias ficassem aqui preservadas no texto bíblico. O que sobressai disto, irmãos, é o seguinte: o valor do testemunho. O valor do testemunho. O valor de nós contarmos aquilo que aconteceu connosco e que o Senhor fez em nossas vidas. O valor de nós passarmos às gerações seguintes aquilo que o Senhor fez em nós. O valor de recebermos dos nossos pais, caso tenhamos pais crentes ou que conheceram o Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida deles. O importante de nós passarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aquilo que Deus fez na nossa vida, como Ele transformou, como Ele agiu, como Ele mexeu. Quando estava no ano passado de férias no Brasil, relia alguns textos muito interessantes do início do século XX e mesmo dos finzinhos do século XIX, de parentes meus, antigos. Uma tataravó alemã que foi da Alemanha viver no Brasil e contava a respeito das suas experiências e inclusive da maneira como Deus a tinha abençoado. O meu bisavô português, que saiu da região da Figueira da Foz e foi e apaixonou-se, e ali, através daquela menina por quem ele se apaixonou, a sua família era uma família evangélica, e ele conhece o Evangelho e torna-se um pregador do Evangelho, um pregador leigo, que ia pelos interiores do estado de São Paulo a pregar o Evangelho a pessoas que ainda não conheciam. E estas histórias estão preservadas. Como é bonito, irmãos, como é saboroso lê-las. E o meu avô, que era daquela zona lá do norte, troca os Bs pelos Vs. É divertido ler o texto. Mas está lá, escrito pela mão dele. E nós ainda temos isto. Como é valioso. Mas como é importante nós transmitirmos o testemunho que nós temos para passar àqueles que estão à nossa frente. Isto é um dos apelos que nós fazemos ao olhar para a história dos patriarcas e perceber que houve uma ligação bastante mais próxima e que foi possível entre eles este contato e esta passagem da história da salvação. Sem dúvida, o primeiro período é um período significativo de degradação do ser humano. Nós olhamos para aquilo que se passa entre a queda de Adão e o dilúvio e ficamos impressionados, porque foram muitos séculos, mas o homem se degradou de tal maneira que o Senhor não pôde preservar aquela civilização. Como seria o mundo no tempo de Noé? O que é que nós sabemos? Quais são as informações que temos para saber como era o mundo no tempo de Noé? Às vezes nós achamos que os antigos viviam todos em cavernas, não é? Andavam aos pulos como se fossem uns
uns macacos ou alguma coisa assim do género, mas será que é isto que encontramos na história? Será que é isso que encontramos na palavra? Como seria o mundo no tempo de Noé? O que representou o desafio que Deus lança a Noé para a construção da arca? O irmão já parou para pensar quanto tempo seria preciso para construir aquela arca? Tem uma noção do tamanho que ela tinha? Bem, se quiser saber mais sobre o mundo no tempo de Noé, as diferenças que aconteceram após o dilúvio, o que representou para ele receber este desafio do Senhor, próxima semana, se Deus nos der vida e saúde, cá estaremos para fazer este estudo.